Olá, seja bem-vindo ao Meio Ambiente por Inteiro desta semana, totalmente em clima de Natal. Você já decorou a sua árvore, a sua casa? Sabe como fazer isso de forma barata e sustentável? O Solon e a Giselma estão aqui no estúdio e vão dar todas as dicas. Mas antes, vamos falar do pinheiro. Afinal, ele é um dos símbolos do Natal. E que árvore é esta? Ela tem madeira leve, casca grossa, cresce rápido, é muito utilizada como matéria-prima para a produção de celulose usada na fabricação de papel. Eles são robustos, têm um tronco cilíndrico e reto, chegam a viver até 700 anos. As cores vivas se mantêm durante todo o ano, o que faz com que os pinheiros sejam lembrados pela beleza. De perto ganham corpo e chegam a 50 metros de altura e 2 de diâmetro. Os pinheiros, na grande maioria, são nativos do hemisfério norte, dos países mais frios. No Brasil, o cultivo da planta é presente em todas as regiões e já dura muitos anos. O que nem todos sabem é que existem várias espécies de pinheiros. Nossa equipe foi até o Jardim Botânico de Brasília para mostrar algumas variedades. Suzana é quem conta pra gente. O pinus, que é exótico, vem de outras regiões do mundo. Tem as araucárias, que é a espécie que é brasileira, é o pinheiro do Paraná. E tem os ciprestes, que são muito usados na arborização, muito usados em jardins, né, com efeito paisagístico. De acordo com a engenheira florestal, os pinheiros se desenvolvem bem em solo ácido e alguns também em solo calcário. A maioria das plantas requer um terreno drenado, mais arenoso. São classificados como gimnospermas, ou seja, não produzem frutos, apenas sementes. Como o crescimento da planta é rápido, os pinheiros têm um destino bastante importante na vida de cada brasileiro. Eles são utilizados como matéria-prima para a produção de madeira e a celulose, usada na fabricação do papel. O pinus demora um pouco mais para desenvolver, né? Enquanto o eucalipto fica no porte bom para corte em 7 anos, o pinus demora 12. Os pinheiros têm características diferentes de outras espécies de plantas que basta a gente se aproximar para perceber algumas curiosidades. As raízes não são tão profundas e se espalham pelo solo. Cada árvore como esta produz uma camada de acículas que servem para proteger a planta. E isso tudo vai dando uma condição muito melhor para o solo, porque sombreia o solo, então ela também apodrece, então forma uma camada que a gente chama serrapilheira, que é o que faz aquele solo ter melhor qualidade, né? Diante da beleza natural, até as crianças ficam hipnotizadas com os pinheiros. Os cones, onde estão as sementes, viraram até motivo de brincadeira para o Lucas. Eu acho que os pinheiros são árvores bastante importantes para o ser humano, porque árvores que criam o oxigênio, né? E são, além de ser árvores muito bonitas, mas eu acho que se o ser humano continuar praticando o desmatamento, não vai mais ter essas lindas árvores. Nessa época, bons ventos sopram também para os comerciantes. A procura por este tipo de planta aumenta em até 90%. No viveiro do Marco Aurélio, em Brasília, olha só a quantidade de pinheiros. Os preços variam de R$20 a R$200. Ele explica que alguns cuidados são fundamentais para o desenvolvimento da planta. Manter sempre úmida a terra e, quando for transplantar, fazer uma adubaçãozinha, né? Fazer uma adubaçãozinha e manter aguado também, né? Sempre úmido. Flávio não perdeu tempo. É que eu estou pensando em fazer árvore de Natal e queria fazer com pinheiro, né? Um pinheiro. Aí eu já estou fazendo uma pesquisa de preço para a gente já começar a fazer a árvore de Natal desse ano. E para explicar o que diz a lei quanto ao plantio, corte e comercialização de pinheiros no Brasil, nós convidamos o analista ambiental do IBAMA, Carlos Fabiano Cardoso. Carlos, muito obrigado pela participação. Por nada. Carlos, primeira coisa, qual é a legislação no Brasil que trata da preservação do pinheiro? Primeiro, a gente tem a questão que o pinheiro ele consta da lista de espécies ameaçadas de extinção. Existe uma instrução normativa do IBAMA que regra isso. Então, desde 92, nós temos essa
essa prerrogativa que ele está ameaçado de extinção. Fora essa norma, tem mais alguma lei? Nós temos a Lei da Mata Atlântica, onde é dito que as populações vegetais em estágio já avançado ou em estágio clímax, elas não podem ser cortadas, não pode ser objeto de autorização de supressão de vegetação. Então, nessas florestas onde a gente encontra o pinheiro do Paraná, a gente já tem essa caracterização desse tipo de formação florestal. O Código Florestal recente, de 2012, traz alguma novidade com relação a essa espécie? Com relação a ela especificamente, não. O que ele trouxe foi uma clareza maior quanto à desburocratização para o plantio do pinheiro, tanto o pinheiro do Paraná quanto os pinheiros de origem em outros países, os pinheiros exóticos que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem uma facilidade do entendimento da norma vigente com relação à possibilidade do produtor rural poder fazer esses plantios e depois poder explorá-los. Vamos explicar direitinho, para quem não entende do assunto, qual é a diferença, a classificação dos pinheiros. A gente tem de origem nativa, ou seja, o pinheiro que ocorre no Brasil é o pinheiro chamado pinheiro do Paraná, que é a Araucária angustifolia. É o representante que ocorre no país. Fora isso, que é muito plantado em culturas, em monoculturas, em culturas em propriedades rurais, são os pinheiros exóticos, que são oriundos de outros países, de outras regiões, que têm o seu plantio liberado e a sua exploração também é livre. Com relação à situação hoje da Floresta das Araucárias, é preocupante, assusta quem cuida do assunto, especialista da área? É muito preocupante, porque a gente tem aí a mesma situação que a gente tem em toda a região do bioma Mata Atlântica. Porque, diga-se de passagem, nesse caso, a gente tem uma formação específica dentro do bioma Mata Atlântica, que são as florestas de araucária, para a gente ver como a importância dessa espécie para a formação vegetacional dessas florestas. E de um total que a gente tem aí de ocorrência dessa espécie na Mata Atlântica, hoje a gente tem apenas 2% de remanescente do que a gente tinha originalmente. Pois é, Carlos, e a gente foi atrás de alguns casos que chegam ao judiciário relacionados ao corte de pinheiros e também sobre a preservação desta espécie. Vamos ver algumas decisões. E em julho deste ano, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina disse que a lei do Estado que permitia o corte de araucária para uso comercial fere a Constituição. A norma criava o Programa de Reflorestamento do Pinheiro Brasileiro. Com isso, os proprietários de terras que têm araucárias nas propriedades poderiam fazer o aproveitamento madeireiro mediante reflorestamento. Mas, para o Ministério Público do Estado, que questionou a legislação na Justiça, a lei determina que essas plantas deveriam estar localizadas fora da área de preservação permanente da propriedade, o que seria uma ameaça à espécie. Em 2010, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve o decreto de 2006 que instituiu a Reserva Biológica das Araucárias em 3 municípios do Paraná. Uma empresa situada em uma das localidades alegou que, embora a criação da área não exija consulta pública, isso seria fundamental para ampliar a unidade de conservação. Outro argumento é que deveria haver uma lei nesse caso e não um decreto. O ministro relator, hoje aposentado, Eros Grau, afirmou que a legislação só é necessária quando há alteração ou retirada de partes da área e que a consulta pública é dispensável pela Lei 9.985 de 2000, que regulamenta o artigo 225 da Constituição Federal. O relator foi seguido pelos demais ministros. A Justiça do Paraná, em 2007, decretou a prisão preventiva de 4 pessoas envolvidas no corte ilegal de araucárias na região. De acordo com as investigações, a quadrilha, formada também por policiais militares, comprava e vendia autorizações irregulares para o corte e a comercialização da planta. Os funcionários do Instituto Ambiental do Paraná seriam os fraudadores das licenças. Carlos, com relação a essas decisões, primeiro, quem é que dá essa licença? Para se fazer a supressão de indivíduos de Araucária angustifolia, que é a espécie nativa, que já conhece nativa no país, primeiramente a gente tem que relembrar o que eu tinha falado no início, que só pode se for florestas plantadas. E quem autoriza essa questão aí da gestão florestal como um todo, não só para o Pinheiro do Paraná, são os órgãos estaduais de meio ambiente que fazem essa autorização. Então, ocorre
nos órgãos por estado. A gente viu que, nesse caso, a Justiça decretou a prisão dessas pessoas, dessa quadrilha. Quais são as penalidades previstas em lei para essas pessoas que cometem esse tipo de crime? Considerando as normas federais, a gente tem penas que variam aí por volta de 3 anos, a infração penal. A infração administrativa, ela pode chegar até a R$20 mil por hectare ou fração. E sendo o caso do Pinheiro do Paraná, que a gente já falou aqui, que consta de uma lista de espécies ameaçadas, ele tem um agravante. Então, a pena pode aumentar em até 1/3, a pena criminal de prisão, e a multa pode aumentar em até 50%. Com relação a essa decisão do Supremo de manter esse decreto que criou a reserva biológica, que reserva é essa? Que espaço é esse que o Supremo manteve? Bom, as reservas biológicas são uma categoria de unidade de conservação contemplados pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a lei do SNUC, muito conhecida dessa forma, e as reservas biológicas são a categoria com maior nível de restrição. Não se pode adentrar nelas só para fins de estudos, para fins científicos e para a sua preservação como um todo. Essa foi uma iniciativa, como diversas outras que foram sendo desencadeadas como medidas para proteger essas espécies ameaçadas, feitas pelo governo federal para fins de manter amostras vegetacionais desse tipo de floresta. Carlos, e a floresta das araucárias? Ela abrange quais os estados? Está em todo o território nacional? A gente ouve falar assim no Pinheiro do Paraná, já imagina que ele só ocorre no Paraná. No Paraná. Mas não é isso. O grande adensamento, né, a maior quantidade de indivíduos do Pinheiro do Paraná, ou Pinheiro brasileiro, que algumas pessoas chamam, ocorre realmente no Paraná. Tanto que foi isso que ensejou a criação dessa reserva biológica, dessa iniciativa do governo federal, nessa região, nesses 3 municípios do Paraná, como você citou anteriormente, da reserva biológica. Mas a ocorrência do Pinheiro do Paraná é bem ampla. Ela pega aí região sul-sudeste, ela vai desde Minas Gerais, passando por São Paulo, descendo ali por Santa Catarina, chegando ao Rio Grande do Sul. Agora, a gente aproveitou o Natal para falar do pinheiro, para relacionar um dos símbolos do Natal. Uhum. Se eu quiser um pinheiro vivo, original, quero deixar o meu Natal bem original, posso adquirir tranquilamente esses pinheiros que vendem no comércio? Sim, esses pinheiros, eles são, em sua quase totalidade, eles são de origem exótica, né? A gente vê os pinheiros e tal, só que o pinheiro do Paraná ele é um pouco diferente. Ele tem a formação formam como se fosse auréolas até chegar à sua copa. Já esse pinheiro com essa forma cilíndrica que a gente já conhece, mais tradicional, é um exemplo clássico do pinheiro de origem exótica. Ele não é o pinheiro brasileiro. Mas se você vê, por acaso, algum pinheiro que for o pinheiro do Paraná, vale a pena adquiri-lo também, porque é uma muda, né? É um filhotinho de árvore, né? A gente pode falar assim. E você plantá-lo é bom porque a gente está propagando e mantendo um representante das nossas florestas, das florestas brasileiras. Mantendo a espécie, né? De uma certa forma. Carlos, muito obrigada pela participação, Obrigado por tirar vocês. dúvidas sobre essa espécie. Nada. E no próximo bloco, o quadro Reciclagem, aqui direto do estúdio do Meio Ambiente por Inteiro. Solon e Giselma vão contar tudo, é só um instante. Mas por que o pinheiro se tornou um dos símbolos do Natal nos lugares em que se comemora esta data? Você sabe a resposta? A nossa equipe foi atrás da origem dessa história. Conta pra gente, Leonardo Ferreira. Especialistas dizem que isso ocorreu por ele ter características importantes. É uma das poucas plantas que mantém as folhas durante o ano e inclusive nos meses mais frios. A verdade é que ninguém sabe ao certo quando começou esta tradição em decorar os pinheiros. Uma das histórias mais conhecidas diz que a origem está na Alemanha e vem de séculos. Um religioso que andava por uma floresta na noite de Natal decidiu levar um pinheiro para casa e enfeitá-lo com pequenas velas. Depois disso, o mundo todo decidiu imitá-lo. O comércio não perdeu tempo e logo os pinheiros viraram artificiais. Ganharam tamanhos, cores e texturas diferentes. Enfeites para ajudar na decoração, é claro, não podem faltar. Os que enchem os olhos dos consumidores geralmente são esses, mais coloridos como os pisca-piscas, bolas, pingentes e até bonecos decorativos.
Vale tudo para entrar no clima de Natal. Para decorar o pinheiro, ideias simples podem fazer toda a diferença. E como usar e abusar dos materiais recicláveis nesta época do ano. Pode deixar, Leonardo. Foi para isso que nós convidamos Solon Moreira e Giselma Fernandes para falar um pouquinho sobre decoração reciclável. É criatividade e economia. Muito obrigada aos dois por estarem aqui. Eu que agradeço o convite. Solon, vamos começar com você. Muito obrigada por decorar o nosso estúdio do Meio Ambiente por inteiro. E olha só, explica pra gente direitinho que luminária é essa, como é que você consegue transformar material reciclável numa luminária tão interessante? A primeira criatividade nossa foi a bola. Aí depois a gente fizemos os anjos. Tem na decoração da 315, da 303 Norte, tem os anjos lá expostos, né? 315 e 316 Norte, para a gente entender, o pessoal que não mora em Brasília, são duas áreas nobres aqui em Brasília. Então, você acaba que também decora área pública. Isso. Solon, é bem interessante, porque quem está assistindo ao Meio Ambiente por inteiro pode ter a impressão que é vidro. De longe, é essa impressão que a gente tem. Mas aqui de pertinho dá para saber direitinho de que é. Garrafa PET. Como é que é? Você corta a garrafa? Explica para a gente o passo a passo. A garrafa a gente aproveita ela toda. O fundo da garrafa a gente faz esse tipo de bola aí. Né? O bico da garrafa, a gente faz a bola de bico, aquela que está ali na frente. O meio da garrafa, a gente faz folha e faz árvore, comparando-se ao pinheiro, também, que é a árvore de Natal. Então, você faz todo tipo de decoração, não é só luminária. E aproveita a garrafa toda. A garrafa... O que é para o lixo? A gente aproveita tudo. O meio dela a gente corta, faz os carneiros, né? Solon, do carneiro a gente vai falar daqui a pouco. Vou falar agora com a Giselma. A Giselma é artesã, é craque com papel reciclável. Ela transforma tudo. Me conta, que tipo de papel que você usa e você transforma em quê? Eu uso o papel reciclado, que é de aparas, resto de papel, né, de escritório. Eu uso a fibra de bananeira, que é o caule da bananeira. Depois que deu cacho, normalmente a gente corta o caule para brotar uma nova muda. E esse caule que seria jogado fora, que eu corto e transformo em papel. E também o refugo de sisal, que eu também faço papel de sisal. Pois é, a Giselma trouxe para a gente ver. Então, a matéria-prima, Giselma, vem aqui pertinho, mostra para a gente. A matéria-prima que você usa nos seus produtos é essa. Essa. Então, esse daqui é o de bananeira. É o papel mais resistente que tem. Tá. Com flores de hortênsia. Você pode colocar o que quiser para decorar o papel. Você escolhe. Hortênsia, casca de cebola, que é esse daqui. E aí dá um ar bem fino, né? Bem delicado no papel. Parece que é assim, original, né? E ele é ótimo para fazer luminárias, mas você pode fazer cartões, pode fazer caixas, convites. Pois é, a Giselma trouxe os cartões. Você que quer dar um cartão de Natal, mas não quer causar nenhum impacto na natureza, o resultado, vamos mostrar aqui, Giselma. É esse aqui. Esse aqui é um papel de bananeira e que tem o bordado, né? A gente bordou uma imagem do Natal, que é a Nossa Senhora, com a frase Feliz Natal. Você pode bordar, aqui também tem um outro bordado. Tem que ter muita paciência, bem pequenininho, bem delicado, né? Isso aqui é a vela. E tem também a outra técnica, que é o quilling. Dobradura. Mostra pra gente. Ainda tem a dobradura. Que você faz com outros papéis, né? E você monta. Tem também a impressão, você pode imprimir. Giselma, o envelope, o procedimento é o mesmo, a matéria-prima é a mesma, só muda o corte, né? Como fazer caixa também, muda corte, muda encadernação. Esse papel é mais durinho. Esse é reciclado, é resto porque o de fibra, ele é mais transparente, ele mostra mais a luz. O reciclado não, como é resto de papel, então ele fica assim mais durinho. E essa gramatura, quem define é o cliente na hora que ele escolhe, né? Eu posso fazer ele fininho, eu posso fazer mais grosso. Giselma, você falou do cliente. Me diz uma coisa. Em época de mundo virtual, em que as pessoas mandam mensagem por celular, o senhor já mandou mensagem de Natal por celular esse ano? Já mandou? Já. Então, tá vendo? Ó, seu Solon já mandou pelo celular. A gente manda por e-mail, é no Facebook. O mundo virtual comanda. As pessoas ainda procuram cartão de Natal físico para mandar aquela mensagem bem emocionante? Procuram, porque assim, eu vejo assim, a internet aproxima e ao mesmo tempo distancia, né? Tem esses dois lados. Agora não, muita gente procura o cartão porque isso
ainda faz parte da cultura e muita gente gosta de receber isso para guardar, para ter aquilo ali por escrito, né? Ter uma lembrança. Solon, agora mostra para a gente esse processo para fazer o carneiro. Você vê que esse carneiro aqui parece real de longe. Como é que o senhor faz para dar esse aspecto bem original, bem enroladinho? Primeiro a gente faz a armação de ferro, coloca uma tela em volta e depois a gente corta cada pedacinho desse aqui, a gente corta e queima ele e vai colocando dentro da tela. Garrafa PET aqui. É de garrafa PET. Gente, é muito interessante, são tirinhas muito finas. E depois de colocada a gente vem com a tinta esmalte e coloca para dar esse brilho. Quantas garrafas o senhor usa para fazer um carneirão desse? Um carneirinho desse aqui vai em média de 400 garrafas. E onde o senhor arruma tanta garrafa? O pessoal sempre junta e aí sabe que eu trabalho nessa área e aí me chama, eu já passo na casa de cada um e já pego. A história do Solon é interessante. Ele é artesão, porque acaba que com essa habilidade, é lógico, a pessoa tem que ter esse dom mesmo. Mas durante o ano, em boa parte do ano, ele é mestre de obras, mexe com construção civil, não é isso? Eu trabalho na área de reforma. E aí, quando dá agosto, setembro, você fala, não, é hora de começar a botar a minha habilidade... Tem ano que o pessoal me chama mês de junho, né? Por causa que às vezes quer fazer a quadra toda, quer fazer muita coisa. A comunidade quer enfeitar aquela área externa. Aí me chama bem antes. Aí eu pego o serviço só até aquela época. Aí de junho para cá, às vezes eu não tenho tempo de trabalhar na área de reforma. O senhor larga o tijolo, concreto e vem mexer só com reciclável? É muito melhor. É muito melhor? Vamos mostrar rapidinho o boneco de neve, que faz parte também do Natal. Também garrafa PET, não é isso? Esse hoje é o que está sendo mais procurado, é o boneco de neve. É um dos que está sendo mais procurado, é o boneco de neve, né? O boneco de neve... Com uma luminária, né? Com luminária. Esse aqui é com mangueira de LED dentro, né? Mas a gente faz você pode fazer com qualquer outra iluminação. Uma coisa muito fácil de fazer e aproveita todo o material reciclado. Só a mangueira que você compra. O resto tudo é nariz, tudo é de garrafa. Aproveita tudo. Aproveita tudo. Você falou que é fácil de fazer, mas não é não, viu? Tem que ter habilidade, pode ter certeza, não é pegar qualquer papel, não é, Giselma? Mexer com reciclável tem que ter paciência, tem que ter todo um cuidado, botar tudo no lugar direitinho. É reaproveitar, né? Dá um novo sentido. E vai que você quer dar um presente de Natal, mas não tem a embalagem. A Giselma tem, olha só. Embalagem sustentável. Eu faço o papel, aí do papel eu recorto e faço o revestimento e faço a caixa. Essa é uma caixa para vinho com 2 taças. Olha que chique. Outra coisa, uma caixa dessa industrializada é uma fortuna, né? Reciclável, fica bem mais em conta e é mais original. E fica lindo. O efeito é maravilhoso. Mexer com reciclável, transformar do jeito que vocês transformam em tantas coisas lindas. Qual é o valor disso como cidadão com relação à preservação do meio ambiente? É gratificante? É muito bom. É muito bom, até porque é o seguinte, mas a maioria das pessoas, tem muita gente que não valoriza isso, né? Eu tiro pelo lugar que eu moro. Então, pouca gente lá onde eu moro leva material para minha casa, para mim trabalhar. Tem umas 2 ou 3 pessoas que levam. O resto a gente joga tudo no lixo, a gente tem que ir lá buscar. Aí a gente fala para eles, gente, isso aqui é material que a gente pode ter um bom aproveitamento. Eu vejo assim, a natureza ensina para a gente todos os dias o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer, né? Então, você vê quando as pessoas constroem nas encostas e caem, não faz isso, né? Então, a natureza está ensinando e está dando todo o material que você pode usar e transformar e fazer coisa nova. Isso gera renda, isso gera educação, que as crianças saberem que do resto de papel que ele joga fora, que ele pode ser transformado. Isso assim, mudar a nossa consciência e aprender a dar valor no que normalmente a gente não dá valor. Não dá valor. E você faz algum trabalho relacionado à reciclagem, igual o Solon e a Giselma? Então, manda um vídeo para o Meio Ambiente por inteiro que a gente divulga a sua iniciativa.
A vocês dois, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, que as vendas, que vocês bombem no fim do ano, vendam muito. Amém. Ok, e o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. E se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe, escreva pra gente. O e-mail é meioambienteporinteiro, tudo junto, @stf.jus.br. Na semana que vem, claro, nós temos um novo encontro marcado e eu espero você. Tchau, tchau.